Recebam a paz do Senhor Jesus Cristo, desde que vos cumprimenta o seu irmão e amigo, pastor Lucas Santos. Pela graça do Senhor Jesus, chegamos a mais um dia de estudos bíblicos. Você gosta de estudar a Bíblia? Não é um cristão preguiçoso não, né? Ah, que bom! Porque a Bíblia é um livro para ser examinado, um livro para ser estudado. Jesus, certa feita, diz que erramos quando não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. É necessário conhecermos as Escrituras e conhecermos também o poder de Deus, o poder sobrenatural. Bom, irmãos, hoje temos um estudo da nossa revista, o Manual Fundamento Bíblico. Aqui está este manual maravilhoso que Deus preparou para nós. Temos outros temas também, você pode procurá-los em nossas livrarias, geralmente nas livrarias das sedes das igrejas Deus e Amor, isto é, as sedes sucursais e setoriais, que também são distribuídas através das sedes para todas as nossas congregações. Se ainda não chegou este manual em suas mãos, fique tranquilo, você terá tempo de adquiri-lo em uma de nossas livrarias. Tudo bem? Acredito que você já tenha a Bíblia Sagrada. Se você tem a Bíblia, não tem o manual, fique em paz. Anote as referências, faça anotações num caderno, numa agenda, com caneta ou lápis, e depois, quando você tiver o seu manual, aí você vai acompanhar também os comentários da revista. Hoje falaremos sobre a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Estamos aí numa sequência de cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Já estudamos a carta aos Romanos e a primeira carta de Paulo aos Coríntios. O estudo de hoje, a primeira parte, este estudo será dividido em duas partes. A primeira parte, falaremos sobre o texto áureo, lição aplicada, meditação diária e introdução ao comentário. Vamos falar também sobre os principais temas abordados nesta carta? Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira carta, já falamos, a primeira carta, que é a igreja de Corinto, uma igreja poderosa, porém problemática. O título da segunda lição é o propósito de Deus em meio ao sofrimento. Propósito de Deus em meio ao sofrimento. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios está cheia de profundas emoções e sentimentos. Pois nessa carta ele revelou quem verdadeiramente era e o que transbordava em seu coração. Em meio às aflições e desapontamentos, o apóstolo Paulo descobriu que as forças que precisava vertiam do Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Confira isso na sua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 3. Agora, queridos irmãos, temos a meditação diária. Como falei em outros estudos, se você está vendo hoje pela primeira vez, vou compartilhar isso com você. É importante estudarmos a Bíblia todos os dias. A palavra de Deus é uma fonte de conhecimento, mas também de nutrição para a nossa alma. Na segunda-feira, anote aí, iremos estudar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Na terça-feira, 2 Coríntios 5, 17. Na quarta, 2 Coríntios 6, verso 14. Na quinta, 2 Coríntios 9, verso 7. Na sexta, 2 Coríntios 12, verso 9. E no sábado, 2 Coríntios 13, verso 13.
Lembrando que quando falamos ou nos referimos a cartas, é sempre no feminino, substantivo feminino. Primeira, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então não é segundo Coríntios, é segunda aos Coríntios, porque é a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Tudo bem? A leitura bíblica em classe está em 2 aos Coríntios 4, do 7 ao 11, que diz: Temos, porém, irmãos, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Este é o texto bíblico. Vamos agora conhecer um pouquinho, nessa introdução ao comentário, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos conhecer algumas informações importantes, conteúdo, tá? Por que o apóstolo Paulo escreveu esta carta? Segunda carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo em 57 depois de Cristo, aproximadamente. Lembrando que essas datas não são exatas, tá? Quando ele ainda estava na Macedônia, ele escreve essa carta, possivelmente na cidade de Filipos, norte da Grécia, um ano após ter escrito a primeira carta de Paulo, né, aos Coríntios. Nós falamos na aula passada que Paulo escreveu a primeira carta lá em Éfeso. Esta aqui, acredita-se que um ano depois, em Filipo, o apóstolo Paulo escreve esta segunda carta. Na realidade, não foram apenas 2 cartas, foram 4 cartas que o apóstolo escreveu à igreja de Corinto, porém, 2 delas extraviaram. Não temos as outras 2 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, tá? Mas, pastor, 2 cartas se perderam, e agora? Bom, irmãos, se o Senhor Deus providenciou que apenas estas 2 chegassem até nós, é porque o conteúdo, tá, dessas 2 cartas era o que o Senhor Deus queria revelar ao mundo inteiro pela sua soberana vontade. Tá, tudo bem? Em Atos, no capítulo 20, está registrado que o apóstolo Paulo voltou a Corinto, na Grécia, para uma visita e ficou lá por 3 meses antes de voltar à Macedônia. Porém, esta breve visita a Corinto, depois de ter ficado 18 meses ali, não foi bem sucedida, pois posteriormente Paulo referiu-se a esta visita com tristeza. Olha só, leia na sua Bíblia 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 1. Bom, aqui temos algumas informações, tá? Da carta, da segunda carta. O apóstolo Paulo escreve esta carta para os irmãos, para apresentar, né, alguns ensinamentos a respeito do sofrimento, das tribulações, das tristezas e também das alegrias que ele teve, tá, em seu ministério, e queria compartilhar essas informações para que os nossos irmãos coríntios fossem consolados. Tudo bem? Vamos falar aqui dos principais temas abordados na carta, na segunda carta
de Paulo, né? Já que falamos que Paulo teve como propósito determinar a ocasião em que esta carta foi escrita, tá? O apóstolo Paulo, ele determina, melhor dizendo, esta carta, os propósitos, né, desta carta. O apóstolo Paulo traz o conhecimento aos irmãos de tudo aquilo que ele passava, que ele enfrentava, tudo bem? Os principais temas abordados na carta, no capítulo 1, por exemplo, nós temos a gratidão, a consolação de Deus, tá? Ações de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Então o apóstolo Paulo enfrentou diversas dificuldades em seu ministério, diversos problemas, e aqui ele fala para os irmãos, melhor dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em tudo, né, na nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então o apóstolo Paulo recebe de Deus este consolo, esta graça, e ele compartilha com os irmãos a gratidão, o conforto, o consolo, encoraja os irmãos também a fazer isto, né? A também praticarem a exortação com os demais. No capítulos 5 e 6, Paulo fala do ministério da reconciliação. Então vamos observar aqui, capítulos 5 e 6 da Bíblia Sagrada. Acompanhe aí comigo. 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios 5, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, esta casa é eterna e está nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é dos céus, tá? Ele fala no capítulo 5, verso 11, assim que sabemos o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que a vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de que vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Enfim, Paulo vai falar sobre a reconciliação. Estávamos perdidos, estávamos em pecado, e Deus nos reconciliou consigo mesmo, né, através do sacrifício de Cristo. Nos capítulos 8 e 9, Paulo trabalha o assunto da oferta, da coleta para os cristãos pobres da Judéia, a igreja de Jerusalém, capítulos 8 e 9. Paulo vai tratar a respeito da contribuição, do serviço, da mordomia cristã, a respeito das finanças. Tudo bem? Vamos lá? Capítulo de número 10, o apóstolo Paulo fala a respeito do seu apostolado, faz a defesa ao seu apostolado. Alguns criticavam o apóstolo Paulo, queriam tirar dele a autenticidade do seu ministério, queriam atrapalhar, tumultuar. E veja, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo faz uma defesa do seu apostolado, apresentando as credenciais, tá? Não credenciais
de papéis, mas o que autentificava, o que confirmava o seu apostolado. Nos capítulos 11 e 12, Paulo faz um alerta aos irmãos coríntios acerca dos falsos pastores, de homens que se diziam homens de Deus e não eram. E no capítulo de número 13, sofrimentos e últimos avisos aos irmãos coríntios. Então, no capítulo 13, é esta a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o digo, aos que antes pecaram e a todos os que mais, se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. O apóstolo Paulo traz algumas recomendações, sofrimentos que ele mesmo passou, que ele mesmo enfrentou, por ser um servo de Cristo Jesus. Tudo bem? Aqui é um breve resumo, um breve esboço da carta e, se Deus quiser, no próximo bloco nós falaremos a respeito dos problemas que Paulo enfrentou, que os irmãos enfrentavam ali em Corinto, e também as orientações, conselhos do apóstolo Paulo e os ensinos que a segunda carta traz para nós. Deus em Cristo abençoe você, Deus em Cristo abençoe a sua casa, a sua família. Estude a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Até o próximo estudo, se Deus quiser.